Você acredita mesmo na Bíblia? Nós já vimos que crer em Deus é plausível. Falamos sobre a exclusividade do cristianismo e também vimos que fé e ciência não estão em conflito. Mas os cristãos acreditam que Deus se revelou por meio de um livro muito antigo e às vezes confuso. E será mesmo que nós podemos confiar nesse livro? A Bíblia é digna de confiança? Será que ela não foi modificada ao longo da história? Ou a igreja não adaptou os evangelhos para colocar o seu projeto de domínio e poder? Nós podemos confiar, por exemplo, na historicidade do que ela diz? Esse é o tema que nós vamos abordar no nosso último episódio das Grandes Questões da Vida. Seja muito bem-vindo ao último episódio da nossa série As Grandes Questões da Vida. Meu nome é Felipe Breder e hoje nós finalmente abordaremos o tema da Bíblia Sagrada. Será que as Escrituras são dignas de confiança? Mas antes de tudo, vale dizer que esse episódio só foi possível, na verdade, a nossa série só foi possível graças ao apoio da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, a ABC2. Se você ainda não conhece a ABC2, ela é uma associação que foi fundada em 2016 e busca promover o diálogo saudável entre a ciência e os cristãos, cientistas cristãos e a teologia. Ela conta com diversos cursos, grupos de estudo, grupos nas universidades, eventos, palestras, artigos, revistas acadêmicas, tem um amplo material, livros publicados para que você possa conhecer o trabalho que a ABC2 tem feito. Se você é uma dessas pessoas que gosta desse tema, de ciência e religião, você precisa conhecer a ABC2, principalmente os projetos mais recentes, como por exemplo o Radar ABC2, que está remunerando pessoas que escrevem artigos ou resenhas de livro sobre o tema do diálogo entre fé e ciência. A nova revista acadêmica, eles estão publicando artigos constantemente sobre diálogo entre fé e ciência. Você não pode ficar de fora do trabalho que eles têm feito. Venha conhecer a ABC2, o link está aí para que você possa acessar o material deles e conhecê-los melhor. Muito bem, nós os cristãos cremos que Deus escolheu se revelar por meio de um livro, a Bíblia Sagrada. Os cristãos possuem como fundamento o fato de que a Bíblia é sua única regra de fé e prática, que ela é palavra de Deus para nós e que é útil para o ensino, para a repreensão, como nos ensinou o apóstolo Paulo quando escreveu para Timóteo. Mas você já deve ter visto que constantemente a Bíblia vem sendo colocada em xeque. Será que nós podemos confiar na sua historicidade? A Bíblia não é um livro cheio de lendas, de mitos, de histórias adaptadas. É um livro muito antigo e, como se fosse um telefone sem fio, ela foi sendo alterada e modificada ao longo da história. E são muitos os críticos e até mesmo os estudiosos que dizem que nós já não podemos confiar na Bíblia Sagrada. Ela não é digna de confiança. Desde o surgimento no ambiente europeu, do racionalismo e mais fortemente do iluminismo, começaram-se a se fazer leituras da Bíblia que a gente chama de leituras críticas, que em vez de enfatizar o seu aspecto confessional, começou-se a comentar os seus pontos que pareciam ter disfunção, alguma falta de sintonia. E as críticas são variadas. Uma das mais significativas foram a crítica que dizia, olha, esses documentos não são exatamente confiáveis, eles não são documentos que pertencem aos autores que escreveram, essas obras são tardias, elas refletem uma elaboração que é principalmente de perfil teológico e confessional, distanciada daquilo que envolve realmente um ambiente que é trabalhado ali. A segunda crítica é a crítica propriamente histórica, dizendo o seguinte, olha, a Bíblia tem relatos, e relatos que podem ser bonitos e interessantes do ponto de vista estético e teológico, mas nada daquilo aconteceu exatamente assim. E a gente ainda pode acrescentar a crítica que questiona o teor dessa narrativa, dizendo que ela é cheia de elementos imaginativos do ponto de vista do milagroso,
que tem a ver com a perspectiva da época. Quem aí não se lembra do famoso livro O Código da Vinci, que estourou na cultura popular quando foi lançado o filme, onde o autor coloca em xeque a veracidade dos evangelhos, dizendo que a igreja modificou os evangelhos e transformou Jesus em Deus muito tempo depois, que foi Constantino quem escolheu arbitrariamente os livros para que a igreja pudesse exercer o seu poder. Por mais que essa história seja uma ficção, um romance e não é digno de confiança, muitas pessoas realmente levaram a sério o que o Dan Brown disse, e ele mesmo dizia que esses contextos históricos eram reais. Muita gente ficou em crise e realmente muitos argumentam que os evangelhos foram modificados, que a igreja alterou a Bíblia ao longo do século, que Jesus só foi transformado em Deus, em um ser divino, muito tempo depois, que nós não podemos confiar na veracidade histórica desses livros. E assim como eu, é possível que você já tenha tido alguma crise a respeito da confiabilidade das Escrituras e dos Evangelhos. Mas será que essas críticas são válidas? Muito bem, podemos começar com a pergunta: a Bíblia é historicamente confiável? São muitos os que acreditam que a Bíblia é uma coletânea de lendas historicamente não confiáveis. Infelizmente, nós não temos tempo de falar sobre a confiabilidade histórica de cada livro da Bíblia ou de cada gênero literário que a Bíblia possui. Isso levaria muito tempo, que nós não temos aqui. Vou deixar algumas referências bibliográficas na descrição do nosso episódio, mas hoje eu gostaria de focar na confiabilidade histórica dos evangelhos, porque se os evangelhos são dignos de confiança e o que eles dizem sobre Jesus é real e ele realmente ressuscitou dentre os mortos, consequentemente, todo o restante da Bíblia é digno de ser lido, ou pelo menos digno de confiança. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, mais especificamente para os Evangelhos, é surpreendente as evidências que nos apontam para dizer que eles são, sim, historicamente confiáveis. Quando muitas dessas críticas foram inicialmente construídas, elas foram construídas num ambiente muito distanciados da realidade concreta arqueológica que a gente pôde ver posteriormente. E depois do final do século XIX, especialmente no século XX, o que a gente descobre, né? Algumas coisas muito significativas. Primeiro, que todo contexto que você vê do Novo Testamento, ele é pertinente realmente à época do primeiro século, né? Quando é que você descobre que um documento não tem nada a ver com a realidade? Quando você vai fazer uma pesquisa histórica, linguística e arqueológica e descobre que de fato o que está sendo narrado ali é de outra época. E hoje a gente sabe que os documentos do Novo Testamento, por esse tipo de avaliação, são do primeiro século mesmo. E aí nós temos alguns aspectos assim interessantes que reforçam isso. Um exemplo bem significativo é sobre Pilatos, né? A gente não tinha nada sobre Pilatos, falando Pilatos é uma criação, ou uma coisa que não tem nada a ver. Até que em 1961, né, mexendo ali no Teatro de Cesareia Marítima, né, foi encontrado uma placa específica, uma inscrição falando de Tibério, que foi imperador romano do ano 14 até o ano 37, né? E citando a Pilatos como prefector ou governador da Judéia. Então, esses elementos começam a mostrar esse cenário com bastante clareza. Uma descoberta muito significativa que hoje está no Museu de Delfos, na Grécia, menciona o fato de que Gálio era procônsul da Acaia. E isso coloca a Paulo em Corinto exatamente aí no ano 50, porque ele foi, né, procônsul da Acaia durante um ano, especificamente que é o ano 50 até o ano 51. A data de composição dos evangelhos são tão remotas, são tão antigas, que eles não poderiam ser considerados lendas. Muitos afirmam que os evangelhos são muito tardios, foram escritos muitos anos depois de Jesus, ou dizem que eles foram modificados ao longo dos séculos. Jesus foi transformado em Deus muito tempo depois. Para nós verificarmos a confiabilidade histórica de algum livro, de algum material, nós precisamos ir para os registros originais, para a fonte original. Infelizmente, nós não temos os registros originais, não temos os evangelhos originais que foram escritos pelos apóstolos e pelas testemunhas oculares. O que nós temos são cópias desses documentos. Mas ainda assim, as cópias que nós temos são tão antigas e remotas que fazem com que os evangelhos sejam muito confiáveis. A documentação disponível sobre
os evangelhos é que eles de fato são do primeiro século. A gente tem até, por exemplo, um pedaço de João 18, o famoso manuscrito de John Rylands, papiro mais antigo, que é do ano 130 da era cristã. Praticamente todos os historiadores concordam que os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos entre 40 e 60 anos depois de Cristo, ou seja, no primeiro século, antes do ano 100. Esses evangelhos estão confirmados como evangelhos do segundo século. Até mesmo aos autores mais críticos no passado hoje retrocedem cada vez mais. No máximo, um sujeito muito crítico vai dizer que tem um evangelho que é do segundo século. Isso é muito claro que é uma distinção entre esses evangelhos. Você tem textos assim que não estão no Novo Testamento, como a Epístola de Clemente, textos assim que entram no final do primeiro século para o segundo século, que você poderia até levantar. Será que esses textos não seriam pertinentes? Um outro argumento muito importante, relatado por Richard Bauckham no seu livro Jesus e as Testemunhas Oculares, os Evangelhos como testemunhos de testemunhas oculares, nos mostra que na época que os evangelhos foram escritos, muitas das testemunhas oculares, as pessoas que viram Jesus, estavam vivas e poderiam ter questionado a veracidade dos evangelhos. E na verdade, os próprios evangelhos foram escritos por testemunhas oculares de Jesus, como no caso de Mateus e de Marcos e de João. Lucas não viu Jesus, mas ele fez uma ampla pesquisa, como ele mesmo diz, com as testemunhas oculares de Jesus. Isso é muito forte. Inclusive, a narrativa bíblica é assim, se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo o nosso tempo. Quando João escreve assim, dizendo: as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, do ponto de vista da narrativa do próprio documento, isso é uma questão vital. Eu acho que essa questão de ser testemunha ocular é tão forte porque não dá para entender o evangelho sem isso. E os próprios autores dos evangelhos nos deixam pistas de que eles tinham a intenção de que as pessoas pudessem consultar as testemunhas oculares. Veja, por exemplo, o evangelho de Marcos, no capítulo 15, no versículo 21. Obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Por que será que Marcos coloca essa informação de que Simão, pai do Alexandre e do Rufo, ajudou a carregar a cruz? Só faz sentido se as pessoas que leram o Evangelho de Marcos pela primeira vez tivessem acesso a essas pessoas. É como se Marcos estivesse dizendo: se você duvida dos relatos que eu estou dizendo, pergunta para Simão, pergunta para Alexandre, pergunta para Rufo, eles estão vivos. E se essas testemunhas estivessem vivas, quando os evangelhos começaram a ser circulados, elas poderiam questionar a veracidade desses evangelhos e eles nunca teriam ido para frente, eles nunca teriam deslanchado. Um outro exemplo disso é quando o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, diz o seguinte: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dorme. Veja bem, essa carta foi escrita com o propósito de ser lida em público, na igreja de Corinto. Ninguém em sã consciência escreve um documento para ser lido publicamente e cita testemunhas que não fossem reais. Ele diz que havia muitas testemunhas vivas, das quais haviam visto Jesus ressuscitado. Isso só nos mostra de que esse texto é confiável e de que realmente havia pessoas ali para questionar a veracidade desses argumentos do apóstolo Paulo. Tudo isso refuta a ideia de que os evangelhos fazem parte de uma longa tradição oral que foi se desenvolvendo ao longo da história. Não, no final do primeiro século, os evangelhos já estavam escritos e as testemunhas estavam vivas. Se as testemunhas não pudessem comprovar esses relatos, os evangelhos não teriam ido para frente, como o próprio Tim Keller nos fala sobre isso. Olha só o que ele diz: os documentos do Novo Testamento não poderiam dizer que Jesus foi crucificado se milhares de indivíduos ainda vivos poderiam ter confirmado ou não o fato. Se Jesus não tivesse feito as suas aparições após a morte, se não houvesse um túmulo vazio, se ele não tivesse afirmado essas coisas e esses documentos públicos declaravam que elas aconteceram, o cristianismo jamais decolaria. Esses relatos provocariam gargalhadas nos ouvintes. Essa é uma das razões pelas quais nós podemos crer que os evangelhos são dignos de confiança. Mas e quanto aos outros evangelhos que estariam disponíveis, como por exemplo o evangelho de Tomé?
essas supostas obras que deveriam estar presentes, né, como o Evangelho de Tomé e outros textos assim apresentados, existe uma quantidade significativa de texto que a gente chama de pseudoepigráfico. Por que esses textos não entraram? Esses textos não entraram porque eles não foram capazes de convencer as próprias comunidades da fé que eles tinham a mesma pertinência dos outros textos. Então, os 27 livros do Novo Testamento, eles estão muito bem referendados e a gente só tem uma concretização final deles no quarto século, mas eles já estavam presentes e eram referência na igreja primitiva. Esses supostos outros evangelhos não são da mesma época. São coisas que vêm posteriormente. São textos que não têm nada a ver com a origem apostólica. Eles são textos que foram contestados desde o início e ainda que se apresentem em literatura, em reportagens às vezes populares, eles não fazem sentido do ponto de vista acadêmico sendo colocados no mesmo nível de referência que os outros evangelhos. Então, não é verdade que a igreja tirou, que o pessoal resolveu tirar da Bíblia porque tinha ideias que eles não gostavam. Não, eles são documentos que não são pertinentes ao cristianismo raiz da realidade de Jesus e dos apóstolos do movimento original. Um dos motivos que a gente pode confiar nos evangelhos é porque a gente tem 4 evangelhos. Eu acho isso incrível. E os evangelhos, eles têm a perspectiva de cada evangelista. A gente fala que é o Cata Marcos, ou o Evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, segundo João. Logo no segundo século, tentaram harmonizar esses evangelhos. Porque quando você quer convencer alguém, quando você está criando uma narrativa, você quer solidez na narrativa. Quando você pega os 4 evangelhos, às vezes tem uma perspectiva que é diferente da outra de narrativas. Então, eles tentaram criar um só evangelho, que foi apelidado de Diatessarão, que ali quiseram colocar como uma única narrativa e a igreja rejeitou. Os pais da igreja colocavam esses 4 evangelhos como, mesmo não sendo totalmente sincronizados na sua narrativa, a beleza deles era cada um tinha o seu enredo, mas cada um falava de uma perspectiva da verdade. Isso é uma das provas de que a gente pode confiar na igreja, porque ela não deixou eliminar alguns ruídos possíveis que estavam ali entre um texto e outro para se manter a narrativa original. Isso é uma prova de que não estão tentando manipular a verdade. Em segundo lugar, o conteúdo dos evangelhos são tão contraproducentes que não poderiam ser lendas. O que eu quero dizer com isso? Muitos afirmam que os evangelhos foram sendo modificados ou relatados ao longo da história para que a igreja pudesse exercer o seu poder e colocar as suas ideias, os seus argumentos ali dentro. E se eu pretendo consolidar uma história para fortalecer o meu poder, eu preciso contar uma história sem pontas soltas. Eu preciso contar uma história que seja verossímil, que as pessoas acreditem com facilidade, o que não é o caso dos evangelhos. O próprio evangelho narra as coisas de um jeito que, olhando do ponto de vista humano, é um tiro no pé. Porque as histórias não reforçam aquilo. Jesus não é uma pessoa que seja bem-vinda nem na tradição judaica, já que ele não é o tipo de Messias que estava sendo aguardado, e muito menos do ponto de vista romano, né? Porque ele é condenado como um bandido. Então, quem é que quer sair por aí, dentro do Império Romano, falando que é seguidor de um indivíduo que foi condenado por Roma de maneira cruel e que é colocado como uma espécie de bandido? Só faz sentido a coragem desses discípulos, a expansão do cristianismo primitivo e os relatos que estão lá, se eles foram de fato convencidos que isso aconteceu. E eles dizem o tempo todo, a gente viu. Muitos imaginam que naquele tempo as pessoas acreditavam em qualquer coisa. Era fácil fazer as pessoas acreditarem em milagres sobrenaturais e era muito fácil fazer alguém acreditar que uma pessoa ressuscitou dentre os mortos. Mas isso não é verdade. As pessoas não acreditavam que alguém poderia ressuscitar dentre os mortos, como acontece hoje em dia. As pessoas não acreditam que alguém pode ressuscitar espontaneamente dentre os mortos. A tradição judaica não acreditava na ressurreição dos mortos no meio da história. Na verdade,
verdade, alguns acreditavam que no último dia haveria uma ressurreição geral, mas não entrava na cabeça de ninguém a possibilidade de uma pessoa ressuscitar no meio da história. Fora isso, na cultura grega, na cultura romana, ninguém acreditava que alguém poderia ressuscitar dentre os mortos. Então, se eu pretendo criar uma história que as pessoas acreditem, eu não colocaria um fato surreal que seria difícil de acreditar, a não ser que ele realmente tivesse acontecido. Nós vemos que os próprios discípulos tiveram dificuldade de acreditar na ressurreição de Jesus, justamente porque essa ideia não entrava na cabeça deles. Mesmo Jesus tendo anunciado, eles não acreditavam porque era uma ideia surreal demais. Quando nós vamos inventar uma história, está no arquétipo de todas as culturas que a gente conta uma história que não tem pontas de suspeitos para não chamar atenção. A gente tenta falar o mais óbvio possível. Ou seja, um exemplo aqui. Se nós formos contar a história de um herói, de alguém que ia salvar, por que ele ia morrer da forma mais humilhante, como Jesus na cruz, sem reação, ali se entregando? Essa história não é uma história producente para ser verível ou para você acreditar. Então, essa história muito provavelmente é verdadeira. Outra coisa, a mulher naquela época, ela não tinha um testemunho que valia diante de um juiz. Tinha que ter um homem legitimando. Mas quando eles vão narrar sobre a ressurreição de Jesus, eles mostram que foi o testemunho de uma mulher, a mulher que viu primeiro no Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais antigo. Ou seja, se fosse inventar, eles colocariam um homem, provavelmente do Sinédrio, ou alguém ali importante para testemunhar, mas como essa história não foi inventada e aconteceu, assim se fez com uma mulher presenciando a ressurreição. E isso podemos ver em vários fatores da palavra de Deus, colocando histórias que não são producentes para você acreditar, são até difíceis de você entender. Isso mostra com muito mais propriedade que a história não foi inventada e sim é um testemunho narrado, mesmo com as suas dificuldades, de algo que aconteceu. Se eu fosse criar uma história, eu teria colocado Jesus, por exemplo, tomando partido na questão da circuncisão, se os gentios deveriam se circuncidar. Essa era uma discussão muito em alta na igreja primitiva, mas nos evangelhos Jesus não menciona nada sobre isso. Fora o fato dos evangelhos retratarem os líderes da igreja como orgulhosos, mesquinhos, impacientes, pecadores, e seu desejo moldar uma história ou criar uma história, eu não colocaria esses grandes defeitos, a não ser que essa história fosse uma história real e tivesse sido autorizado pelos próprios apóstolos porque eles foram transformados e regenerados por Jesus. Portanto, além da data de composição dos evangelhos serem muito antigas, os conteúdos dos evangelhos são muito contraproducentes para que pudessem ser lendas ou inventados. E uma terceira razão é que o gênero literário dos evangelhos são tão detalhados que eles não poderiam ser lendas. C.S. Lewis, autor de livros como A Crônica de Nárnia, um dos grandes críticos literários que nós já tivemos, respeitadíssimo na academia, era ateu, se converteu, foi professor de literatura em Oxford e também na Universidade de Cambridge. Ele fez um relato muito interessante sobre os evangelhos. Ele disse o seguinte: tenho lido poemas, romances, literatura visionária, lendas e mitos a vida toda. Sei como são, sei que nenhum desses gêneros é assim. Existe apenas duas visões possíveis com relação a este texto do evangelho. Ou se trata de uma reportagem, ou algum escritor antigo, desconhecido, sem antecessores nem sucessores conhecidos, de repente antecipou toda a técnica da moderna narrativa novelesca realista. Isso é interessante demais. Literaturas detalhistas, como ficções, romances contemporâneos, que nós encontramos muitos detalhes para deixar aquela história realista, não existia na época que os evangelhos foram escritos. Na época que esses textos foram escritos, as informações que eram colocadas no texto necessariamente deveriam ser importantes para algum aspecto da história, o que não acontece nos evangelhos. Nos evangelhos nós encontramos alguns detalhes que não tem relevância nenhuma para a narrativa em si. Nós temos detalhes como Jesus pegando uma almofada e indo dormir no fundo do barco, detalhes como os pescadores que pescaram 153 peixes, o barco que estava a 200 côvados da margem. São detalhes que não são importantes para a narrativa, mas estão registrados, e não fazia parte da literatura daquela época existir esses tipos de detalhes. O Lewis então diz que ou alguém realmente viu o que aconteceu e colocou esses detalhes ali, ou algum autor adiantou
implantou a moderna técnica da literatura realista que não existia naquele tempo. Isso então só faz sentido se esses pequenos detalhes estivessem na memória e na mente dos evangelistas. Estes são apenas alguns argumentos que nos mostram que os evangelhos são dignos de confiança histórica. Nós deixamos aqui também algumas referências bibliográficas para que você possa estudar e consultar mais. Mas além da confiabilidade histórica, existe uma outra crítica quanto à Bíblia, e talvez você já tenha passado por isso. Muitos acreditam que a Bíblia não seja digna de confiança porque fala de assuntos muito retrógrados, ultrapassados, que não cabem mais na nossa mente moderna. Assuntos como machismo, escravidão, ética sexual são controversos e vão de frente com a nossa cultura, fazendo com que a Bíblia se torne um livro ultrapassado. Existem textos que podem ser considerados polêmicos, como este, de Efésios capítulo 6, versículo 5, que diz que os escravos obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Como nós poderíamos levar a sério um livro que é a favor da escravidão? Se você já passou por esse tipo de dificuldade, de achar que a Bíblia é um livro retrógrado, eu tenho alguns convites para te fazer. Em primeiro lugar, considere a possibilidade do texto não estar dizendo o que ele realmente significa, como no caso desse texto da escravidão. Quando nós lemos um versículo assim, imediatamente vem à nossa memória a escravidão que aconteceu nas Américas, dos navios negreiros que sequestravam pessoas simplesmente por causa da sua raça, da sua cor, e essas pessoas eram tratadas como objetos, como mercadoria, nada mais longe da realidade do que acontecia na época em que esse texto foi escrito na Bíblia. Também existiam regras para ter dignidade. Por exemplo, quando você vai em Levítico, você tem uma espécie de indenização se o escravo que você prejudicou, mesmo sendo seu, ele perde um dente, você tem que ou perder o seu dente ou dar liberdade para ele. Então você vai ver várias regras que são primárias, antes das regras trabalhistas, que já estão ali. Então não é a escravidão como a gente vê hoje. Mas quando você vê o apóstolo Paulo recomendando um senhor que o escravo fugiu, então você vai lá em Filemon, esse senhor que tinha um escravo chamado Onésimo, e ele foge, e pelas leis da sua época, a gente vai dizer que ele tinha a plena possibilidade de dar a pena de morte para ele, e Paulo fala para ele recebê-lo como se fosse ele o apóstolo, como um irmão em Cristo. Onésimo, ele vai e leva a carta de Colosso, uma carta do Novo Testamento, e a carta ali para o seu patrão, e é lido em público. E dizem alguns historiadores da época que Onésimo vira o bispo ali. Olha só, o que era um escravo se tornou o pastor do seu senhor ali, que foi aceito. Por que eu estou dizendo isso? É como se Paulo, ele respeitasse a cultura ali, o seu tempo, mas colocasse uma bomba relógio que iria explodir séculos depois com os direitos humanos. Então, a Bíblia também é vanguarda quando fala de direitos humanos, com o direito da mulher em Jesus Cristo, com o direito dos estrangeiros. Então, no Antigo Testamento vai falar que você tem que tratar os estrangeiros como se fosse um israelita. Além do mais, foram cristãos lendo a Bíblia que começaram os primeiros movimentos abolicionistas, e o fim da escravidão tem uma grande influência de cristãos que liam a Bíblia e acreditavam que todo ser humano foi criado à imagem de Deus e possui dignidade. Quando as pessoas falam que a Bíblia é retrógrada, eu falo retrógrada do ponto de vista de quê? Porque se você pensar num texto de 2000 anos atrás, no mínimo no Novo Testamento, 3000 anos atrás no Antigo Testamento, ela é muito vanguarda. Ela é um texto que está discutindo assuntos que não se discutia. Então, quando você tem o olho por olho, dente por dente, ela é uma palavra que está indo atrás de uma vingança que se escalonava toda vez que vinha um novo vingador de sangue. Então, se alguém matou seu irmão, você ia lá e matava a família dele, que consequentemente vinha e matava o seu clã. Então, quando vem uma lei para impedir a violência, é uma lei muito vanguardista. Agora, se você olhar do ponto de vista de hoje, anacronicamente, você pode taxar a Bíblia de outras coisas que ela não é. O que muita gente não entende é que o texto bíblico é uma narrativa que apresenta a ação de Deus em meio a uma história humana já marcada por uma série de desmandos, dissabores e uma realidade em que a palavra divina entra como luz na direção de trazer uma revelação progressiva até o seu desfecho.
Então, quando um texto bíblico apresenta, vamos dizer, um relato que nos parece assustador, é porque ele está descrevendo um tipo de sociedade, de realidade de uma época em que alguns desses elementos nem eram questionados. É curioso que o primeiro documento da história que questiona a legitimidade da guerra é a própria Bíblia. Quando, por exemplo, Josué conquista Jericó, ele vai prosseguir na conquista da terra prometida, o que é ordenado lá é que eles não podem se apropriar daquilo que é chamado de herem, aquilo que é chamado de anátema, de proibido. Por quê? Qual é o único combustível da guerra? É claro que é o desdobramento econômico disso. Você vai conquistar um lugar, você não pode pegar nada de ouro, nem de prata, nada. Que tipo de conquista é essa? Então fica claro que aquela conquista tinha um propósito específico. Aquela conquista servia de juízo para aquela sociedade que estava numa situação muito complicada do ponto de vista ético e que envolvia uma missão dos israelitas dentro da terra. Ela não podia ser motivada por esse elemento. E isso era tão sério que se eles desobedecessem, como um indivíduo só fez isso, parou tudo. A Bíblia é como se fosse um organismo, alguém que está doente, tem um cirurgião que vai operar. E você vê a cena parada e fala, nossa, eu vi o cara enfiando a faca na barriga do outro e cortando. Que absurdo, estava saindo sangue e ele continuou. Mas você não entendeu que o organismo está doente e que o indivíduo está fazendo uma ação terapêutica. E para fazer essa ação terapêutica tem todo um cenário, um passo a passo. Então, o senso bíblico é tão realista que ela não só descreve as coisas mais horríveis da história, como as mais horríveis dos seus protagonistas. Ela não passa pano para ninguém. O cara que é o cara mais sagrado, que é o sumo sacerdote, que só ele pode entrar no Santo dos Santos, ele é que faz o bezerro de ouro. O Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, todo mundo quer defender, ele vai fazer a maior barbaridade de cometer adultério, assassinato, ser culpado. E o cara mais sábio da história, que é Salomão, ele é que põe Israel a perder pelas suas atitudes absolutamente insanas. Porque o herói da Bíblia é Deus, que entra na história, que apesar do ser humano ser como ele é, e os próprios envolvidos na história divina cada vez mais complicarem o meio de campo, Deus constrói a história da redenção com cacos humanos na direção de uma redenção absoluta, final, com base na sua graça, no seu amor. Então, o lado feio da Bíblia é o que mais mostra a sua legitimidade. Mas ainda assim, pode existir algum texto da Bíblia que, mesmo você sabendo o contexto histórico e a intenção do autor e o que esse texto significa, ele ainda assim seja ofensivo, retrógrado para você. Talvez alguma questão sobre ética sexual, por exemplo. Neste caso, eu também teria um convite a fazer. Considere a possibilidade de que você esteja sendo tão influenciado pela sua cultura e que você considere a sua cultura mais importante do que todas as outras culturas. Existem alguns textos na Bíblia, como por exemplo, que Jesus perdoou Pedro, que o traiu, que para nós é algo tão maravilhoso ver um Deus misericordioso que perdoa, que em outras culturas do mundo isso sim seria ofensa. Como assim um Deus que sai perdoando e não condena e não julga alguém que o traiu? Para nós, a misericórdia é algo lindo e maravilhoso, para outras culturas, não. Da mesma forma, textos que nós consideramos retrógrados, em outras culturas não são retrógrados. Será então que a nossa cultura é superior e mais importante do que todas as outras culturas? O próprio Tim Keller fala um pouco sobre isso. Ele diz o seguinte: como então podemos usar como parâmetro a referência atual sobre o que é progressivo para decidir quais partes da Bíblia são válidas e quais não são? Muitas crenças de nossos avós e bisavós parecem hoje tolas e chegam a nos envergonhar. Esse processo não parará agora. Nossos netos também rotularão de ultrapassados várias noções que temos. Não seria trágico descartar a Bíblia com base em uma crença que logo parecerá frágil ou equivocada? Manter-se longe do cristianismo, porque parte dos ensinamentos bíblicos lhe parece ofensiva, é uma postura que pressupõe que, se Deus existe, ele não pode ter nenhuma visão que incomode você. Será que isso faz sentido? Será que faz sentido eu rejeitar a Bíblia porque existem alguns textos que me incomodam? E o questionamento que o Keller coloca é muito real. Se Deus existe, será que ele não pode ter nenhuma opinião que incomode você? Quando nós falamos desse texto, que são culturalmente controversos, eu convido as pessoas para terem um pouco de paciência. Existem realmente textos na Bíblia que podem gerar discussão e que são polêmicos. Eu consideraria que estes textos são como uma piscina rasa. Essa é uma ilustração que o Keller nos traz. É uma piscina rasa. E quando nós mergulhamos de cabeça numa piscina rasa, com certeza nós nos machucaremos. Se você tentar entender o cristianismo apenas com base nesses textos, você sairá machucado. Mas o convite
é para que nós mergulhemos na parte profunda da Bíblia, naquilo que nós temos certeza. E quando nós mergulhamos na parte profunda da Bíblia e chegamos à conclusão de que os evangelhos são dignos de confiança, que Jesus realmente habitou entre nós e que ele realmente ressuscitou dentre os mortos, isso nos ajudará a ler esses textos com outros olhos. E nós descobriremos que se os evangelhos são dignos de confiança e Deus é real, esse Deus real com certeza nos confrontará com muitas coisas, como qualquer relacionamento romântico. Em todo relacionamento saudável, chegará o momento que você terá conflito com a pessoa que você ama. Isso faz parte de qualquer relacionamento e não seria diferente com Deus. Olha o que o Keller fala sobre isso. Ora, o que será que acontece quando você elimina da Bíblia tudo que ofende sua sensibilidade ou contraria sua vontade? Se escolher aquilo em que deseja crer e rejeitar o restante, como será possível ter um Deus que venha contradizer você? Não será possível. Você acabará com um Deus criado por você e não com um Deus com quem você possa se relacionar e interagir verdadeiramente. Somente se seu Deus puder dizer coisas que o façam se sentir ultrajados e obrigado a lutar, como em um casamento ou uma amizade de verdade, você saberá que tem um Deus real e não algo que sua imaginação criou. Por isso, uma Bíblia inquestionável não é inimiga de um relacionamento pessoal com Deus, mas um pré-requisito para ele. Se você se sente desconfortável com alguns textos da Bíblia, eu te convido a mergulhar na parte profunda das Escrituras, encontrar a verdade que existe nela e deixar que esse relacionamento verdadeiro com Deus te confronte, assim como tem me confrontado. Quando a gente lê a Bíblia e de certa forma tem uma certa estranheza para vários dos seus textos, e a gente faz perguntas e diz, será que esse negócio é confiável? O que a gente pode dizer para você é o seguinte: bem-vindo ao clube. Deus gosta de pessoas assim. É curioso que os grandes protagonistas da fé foram pessoas exatamente cheias de dúvidas. Acho que o episódio mais curioso e extraordinário do Novo Testamento é que Tomé não acredita em absoluto que Jesus, que já tinha confirmado, falado, avisado, reiterado que ele haveria de ressuscitar. E quando todo mundo confirma que viu, ele diz: eu jamais acreditarei, só se eu puder confirmar. E Jesus aparece, e Jesus não dá uma dura em Tomé. Jesus não repreende, não exclui do grupo e diz simplesmente: Tomé, de boa, pode botar a mão aqui e verificar. E aí, quando Tomé confirma, ele diz: Senhor meu e Deus meu. A frase teologicamente mais forte do Evangelho de João, ela surge no alvorecer, depois da noite mais escura da dúvida cruel. Estes são apenas alguns dos argumentos pelos quais eu creio que a Bíblia é um livro digno de confiança. Nós estamos deixando na descrição do nosso último episódio algumas referências bibliográficas para que você possa estudar um pouco mais. Eu convido que você duvide das suas próprias dúvidas, como nós fizemos lá no primeiro episódio. Eu convido que você leia a Bíblia com outros olhos, porque no final das contas, se encontrar com o Senhor por meio das Escrituras é sim um milagre. É um ato de fé, mas nós também descobrimos que a nossa fé não é simplesmente um salto no escuro. Ela possui racionalidade, ela possui plausibilidade. Convido a você que vive em crise sobre a existência de Deus ou não, sobre a exclusividade do cristianismo, sobre o conflito entre a fé e ciência, sobre a Bíblia, esse livro tão antigo e difícil de entender, e é mesmo um livro antigo e difícil de entender, mas Deus se revela por meio dela. E eu convido você a abrir o seu coração para uma possibilidade de que tudo isso seja verdade. Existe uma história na Bíblia que é digna de ser citada aqui hoje. Quando Filipe, um dos discípulos de Jesus, se encontra com Natanael e diz: nós encontramos o Messias, encontramos o nosso Senhor. E Natanael, com um preconceito, um orgulho intelectual, diz: mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Porque Nazaré era visto como a periferia das periferias. Era como se ele dissesse: pode vir alguma coisa boa daquele lugar? E da mesma forma, muitos de nós, talvez você que esteja nos assistindo nesse momento, pense: mas será realmente que pode vir algo de bom do cristianismo? Será que a verdade realmente está no cristianismo? Pode vir algo de bom de lá? E o convite que Filipe faz para Natanael é incrível. Ele diz: venha, veja com seus próprios olhos, experimente você mesmo. Nós tivemos 4 episódios onde falamos da plausibilidade da existência de Deus, da exclusividade do cristianismo, de fé e ciência e da Bíblia. Todos esses argumentos são úteis, verdadeiros e nos ajudam. Mas no final das contas, experimentar é muito melhor que argumentar. Por isso eu te convido: venha, veja você mesmo,
experimente e assim como Natanael, você descobrirá que Jesus é muito mais do que você imaginava ou do que você esperava. Espero que você tenha sido abençoado, que você tenha gostado dessa nossa série sobre as grandes questões da vida. Se inscreva no nosso canal, compartilha com seus amigos, dê o joinha do gostei nesse vídeo, sai mandando para todo mundo para que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo relevante, possa abençoar muitas pessoas, universitários, amigos. Mande para aquele seu colega e amigo que está com crise de fé. Que Deus abençoe você e até a próxima.